Saudações indígenas, que bom que você está aqui mais uma vez. Não esqueça de deixar aquele grande like para que nós possamos crescer. Divulgue também o nosso conteúdo para tantas outras pessoas que necessitam conhecer um pouco da cultura dos povos indígenas, os povos originários do Brasil. Muitas pessoas têm me perguntado como é que eu lido com essa situação, indígena e padre. Para mim, não há problema algum. Por que não há problema algum? Porque eu sei lidar perfeitamente com essa situação. Haja vista que, quando nós, ou o meu povo, Pipipã, foi aldeado pela primeira vez, pelo menos o que eu tenho conhecimento, em 1802, em setembro de 1802, pelo Frei Vital de Frescarolo, ele nos aldeou próximo da Serra Negra e nos aldeou sobre a proteção de Nossa Senhora da Penha. E ele disse o que foi lá, qual o objetivo dele, então, para conosco, para com o povo Pipipã. E assim, então, ele diz que veio para anunciar Jesus, para catequizar, para batizar. Então, não há problema algum, porque eu sei lidar perfeitamente com essas duas situações. Sei lidar com o magistério da igreja, sei lidar com os ensinamentos, com a doutrina, e sei lidar também com a religião própria do povo Pipipã. Eu costumo sempre dizer que cada um tem o seu lugar. Não misturamos as situações. O que é encantado é encantado. O que é Deus é Deus. O que é Jesus é Jesus. E mediante toda essa situação que nós vivemos, desse grande clamor para com a natureza, nós estamos em sintonia. Se o mundo ainda está pensando como preservar, os povos indígenas conhecem isso muito bem. E todos nós sabemos, se não há natureza, não há vida. O homem também não pode existir. E qualquer indígena sabe muito bem disso e ensina também às sociedades que é preciso preservar a natureza. Ora, se cortamos as árvores, não temos água, não temos chuva, não temos uma vida de qualidade, não temos a caça. Se secamos os rios, não temos a comida também. E nós não precisamos sofrer tanto para aprender. Agora, as sociedades tidas como civilizadas por aí, nós que somos os atrasados, sabemos disso. E por que essa sociedade não tem esse conhecimento? Então, lidar com a religião própria do povo Pipipã e o cristianismo não é problema algum para todos nós, porque nós sabemos diferenciar muito bem o que é o cristianismo e o que é também o espírito da natureza. E recentemente nós sabemos e vemos que o Papa Francisco, que é uma grande voz que clama, que grita sobre a questão do meio ambiente, dizendo que nós vivemos em uma casa comum, o povo não percebe. O que o povo, na verdade, quer é só o desenvolvimento e esquece que não adianta tanta tecnologia se não existe vida. E a Igreja Católica, ela procura preservar muito bem quando tem a pastoral da ecologia, que se insere toda essa situação.
Então nós não podemos ficar pensando simplesmente que há conflito na religião, no cristianismo e também nos povos indígenas. O que pode acontecer são questões do passado que a igreja deveria ter agido de uma forma e, no entanto, não agiu. Mas a igreja hoje, ela não fica fazendo proselitismo, ela procura cuidar dos povos e também mostrar que há uma necessidade e uma realidade presente. Por isso que eu digo que não há conflito algum entre o pensamento cristão e também a questão da religião e da forma dos povos indígenas viver. E nós tratamos muitíssimo bem dessa situação. O que é indígena que contribui com a manutenção da vida. Então não adianta ficarmos aí pensando que a Igreja Católica vê nos rituais indígenas como coisa demoníaca. O que a Igreja Católica faz é respeitar a cultura desses povos. E quando me perguntam, há conflito? Para mim, pessoal, não há conflito algum, porque eu sei lidar perfeitamente com as duas culturas, com a cultura Pipipã, com a cultura Pancararu e com a cultura também da Igreja Católica Apostólica Romana. Não vejo conflito algum. Quando estou na aldeia, eu vivo todos os rituais e participo também dos rituais. Não posso esquecer a minha origem, não posso negar a minha origem. Sou indígena, permaneço indígena, também sou padre, permaneço padre e não vejo conflito algum, porque todos nós devemos respeitar uns aos outros. E assim, eu sempre chamo a atenção, olhemos para os documentos da igreja, olhemos para a fala oficial da igreja e não devemos ficar simplesmente com algumas ideias periféricas que surgem dentro da igreja. A igreja apoia os povos indígenas, a igreja é uma voz que clama, gritando, pedindo respeito não só para com os povos indígenas, mas também para com a natureza. Lembremos, a terra é uma casa comum, é a casa de todos, por isso que precisamos preservar a vida e a natureza, porque não existe homem sem natureza.